Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, por essa tarde, por esse momento que podemos estar passando juntos diante da Tua presença. Que a Tua presença possa se fazer manifesta no nosso meio e que possamos sentir a Tua bênção e a Tua graça nos alcançando, Pai. E que em tudo o Teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas nesse período que estaremos juntos. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia, Senhor. Boa tarde, irmãos. Vamos lá. Hoje nós vamos meditar sobre um texto que está lá em Gênesis 22. Ele é muito conhecido. Fala a história de Abraão e seu filho Isaac, quando Deus resolve colocar Abraão à prova. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo-se Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Então, acho que todos nós já escutamos ouvir, pelo menos uma vez, você já falar sobre esse texto. A primeira pergunta é: Deus nos coloca à prova? O que as irmãs acham? Para mim, nunca. Eu acho que sim. Acho que todo dia é uma prova. Acho que todo dia é uma prova. E quem nos prova é Deus ou é o diabo? Os dois. Um de cada lado. Tem que pensar. Tem algum problema, você tem que pensar. O diabo nos tenta, Deus nos prova. Tá ok? E é os dois. Deus nos coloca à prova? Nos coloca à prova. Coloca à prova, e a história de Abraão é real e está aqui para nos provar disso. Deus nos coloca à prova. Para quê? E por quê? Eu não acredito que Deus me coloca à prova, não. A vida da gente Eu vou é uma prova. levando. Eu não ligo, não. Eu vou levando. Pagando as contas, tá bom demais. Pagando as contas tá bom demais? Mas mesmo assim, tem dia que o negócio aperta. E aí? Aquele dia que o negócio aperta e não dá para pagar a conta? Deixa pro mês que vem. Tem coisa que é. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá para você deixar para o mês que vem. Né? Deus nos coloca à prova. E assim, é interessante saber, geralmente quem não conhece esse texto, vira e fala assim: mas Abraão tinha alguma coisa de errado. Abraão tinha feito algo de errado. Por que Deus estava provando Abraão? Para ver a fé dele. Será que Deus já não conhece a nossa fé? Ou para aumentar a nossa fé, muitas vezes, a minha mãe sempre me disse uma coisa, sempre disse uma frase para nós que é real.
Hoje eu tenho plena certeza disso. Nós temos um Deus que nos ensina na prática. Ele nunca vai ficar na teoria. E a nossa fé, muitas vezes, é aumentada. E muitas vezes Deus nos prova para nos tirar da nossa zona de conforto. Se nós olharmos a vida de Abraão, nós vamos perceber que Abraão, antes de Isaac nascer, ele tinha uma intimidade com Deus. Lembra que nós já viemos falando que Deus tinha uma intimidade com Abraão a ponto de... Boa tarde. Tinha uma intimidade com Abraão a ponto de ir comer na casa dele, a ponto de estar junto com ele na tenda dele, ao ponto de conversar tete a tete com ele, face a face, assumir uma forma corpórea e ir para a tenda de Abraão. Essa era a intimidade que Abraão tinha com Deus. Porém, se nós analisarmos a palavra, e esse texto nos mostra mais ou menos que Isaac tinha em torno mais ou menos de 21 anos. Isaac já era um rapaz. Mas desde depois do nascimento de Isaac, você não vê mais Deus falando com Abraão e nem Abraão falando com Deus em relação a essas coisas. Pelo menos não está relatado na palavra, a não ser nesse momento. Por que Deus permitiu isso? Uma das linhas de pensamento é que era para tirar Abraão da zona de conforto dele. Estava muito confortável para Abraão. Abraão, bom, eu já tenho meu filho, a minha descendência está garantida, ele está aqui, ele está crescendo, já é um rapaz e tudo mais. Daqui a pouco eu vou procurar uma esposa para ele, vou arrumar uma esposa para ele, a minha descendência está garantida. A promessa que Deus fez está pronta. Abraão já tinha expulsado Agar e Ismael da sua vida. Então, ele falou, ele já estava numa zona de conforto. Então, muitas vezes, Deus permite, Deus nos prova para nos tirar da nossa zona de conforto. Permite que as coisas aconteçam para nos tirar dessa zona de conforto. Quando o maior objetivo de Deus, é uma coisa que eu tenho insistido bastante nos nossos encontros, é ter relacionamento conosco, relacionamento íntimo. De estar conversando diariamente, de estar conversando tete a tete, só que muitas vezes, embora ele esteja ali, presente e disponível, muitas vezes nós nos esquecemos desse relacionamento. E relacionamento, como nós temos conversado aqui, é uma via de mão dupla. Não adianta só Deus estar disponível, eu também tenho que procurar a Deus. E Deus resolve atestar a Abraão. E aí pede para Abraão aquilo que lhe é mais precioso. Isaac. Por quê? Porque Isaac era a zona de conforto dele. Então, toda vez que Deus nos prova, Ele vai nos provar naquilo que é a nossa zona de conforto. Vou usar um exemplo que foi falado aqui hoje. Estou com as contas pagas, beleza. Eu estava conversando com um amigo uma vez na outra igreja. Tá tudo certo. Não, Paulo, como é que estão as coisas? Tá tudo certo, tudo bem e tal. Deus está me abençoando e tudo mais e tal. E quando o negócio não... Eu falei, mas quando não rola, o que acontece? Ela falou, apelo para o cheque especial. Eu falei, então a sua confiança está em Deus ou está no cheque especial?
É batata. Passou 2 meses, o banco foi lá e tumba no cheque especial. Falei, e aí, e agora? Nós estávamos conversando sobre dízimo e oferta. O que aconteceu? Sua zona de segurança está no cheque especial? Beleza, então perdeu o cheque especial. Quando a nossa confiança tem que estar em Deus. Confiança não pode estar na força do nosso braço. Estávamos conversando aqui um pouco antes sobre a história das pernas, né? Sobre como eu quebrei as pernas 2 vezes. E aí o que acontece? Se a minha zona de conforto, se eu não confiasse em Deus, nossa, o negócio ia ter complicado. E complicado bastante. Mas nós firmamos a nossa confiança durante todo o período de cirurgia, período de recuperação e tudo mais, que é longo, nós confiamos em Deus. Porque se não tivesse, se não fosse assim, olha, o problema não é só físico, o problema era físico, o problema era financeiro, porque eu trabalhava por conta e dependia das minhas diárias de trabalho para sobreviver em casa e assim por diante. Deu para entender? Então, aonde você tem que firmar a sua confiança? Em Deus. Mas independente disso ou não, continuando no nosso texto, Abraão obedeceu a Deus. E o interessante é saber, aí é que está a diferença de alguém que confia em Deus e aquele que não confia. Porque num determinado momento do caminho, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, estou solicitando seu filho como um holocausto. Abraão sabia o que isso significava. Só que Abraão também já tinha na cabeça dele que Isaac era o filho da promessa que Deus tinha prometido. Se Isaac nasceu quando Abraão tinha 90 anos de idade, e Isaac tinha em torno de 21 anos, Abraão já estava com 110 anos, 111 anos. Quando acontece isso aqui. E Abraão deve ter passado na cabeça de Abraão. Falou: olha, Deus me deu uma promessa, nasceu Isaac, é o filho da promessa, e agora ele está me pedindo. E guardou aquilo no coração dele. A fé nós guardamos no nosso coração. Por quê? Porque ela age contra a lógica. Tem muita gente que fala assim: a fé está na minha cabeça. Não está na sua cabeça não, na sua cabeça é a lógica. A fé é aquele sentimento que nós temos, é aquela confiança que nós temos que luta contra a nossa razão. Voltando àquele exemplo que eu dei do cheque especial, qual que era a lógica daquele rapaz? A lógica daquele rapaz é: eu não vou dar o dízimo, porque vai me fazer falta, tá ok? E assim, mesmo se eu precisar, eu estou confiando no cheque especial. Eu uso o cheque especial, depois no outro mês eu cubro e está tudo certo. Quando eu estava debatendo com ele, que a fé é o contrário. Falei: traz o dízimo na casa do tesouro e aí você faz prova de Deus. Por quê? Porque está escrito na palavra: trazei e fazei prova de mim. Ele falou: não, eu prefiro não confiar em Deus, eu prefiro confiar num cheque especial do banco. Mas Abraão confiou nisso, guardou aquilo dentro do coração. Tanto é que quando Isaac pergunta para ele: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Qual foi a resposta de Abraão para Isaac?
Deus proverá. Deus proverá. E antes disso, Abraão vira, quando ele deixa os servos dele lá em determinado local, ele vira para os servos e fala assim, ao terceiro dia erguendo os olhos, versículo 4, ao terceiro dia erguendo os olhos Abraão, os olhos viu o lugar de longe, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo-o adorado, voltaremos. Abraão tinha tanta confiança em Deus, que ele primeiro disse para os servos, nós vamos voltar, vocês fiquem aqui e esperem a gente, porque nós vamos voltar. Ele não fala, eu vou voltar. Ele fala, voltaremos. Sem saber o que Deus ia fazer. Quando nós confiamos em Deus, eu não sou muito chegado nessa palavra fé, porque essa palavra fé em hebraico ela não existe. Ela foi trocada pela confiança. O sentido completo dessa palavra, se você ler a tradução do hebraico crua, ela se chama na verdade confiança. A confiança de Abraão era tanta que Deus ia prover, que ele falou tanto para os servos quanto para Isaac. Falou, Deus vai prover. Falou para os servos, nós vamos voltar. Eu vou lá, nós vamos adorar e nós voltaremos. Ele não fala, eu vou voltar. Ah, mas Abraão já não sabia o que ia acontecer lá em cima do monte? Sabia, porque Deus já tinha falado para ele. Mas a confiança naquela promessa da aliança perpétua que Deus fez com Abraão, ela nunca morreu. Abraão, farei de ti uma grande nação. Tudo bem? Tá certo? E Abraão, nós paramos o texto antes, mas se nós continuássemos lendo o texto, nós vamos ver que Abraão fez o altar, montou o altar, colocou Isaac lá, e eu fico imaginando a cabeça de Isaac. Abraão podia ter virado para Deus e ter falado não? Não. Podia. Abraão, estou solicitando seu filho em holocausto. Se Abraão falasse não, não vou dar. Como assim? Meu único filho? Eu vou lá, vou sacrificar? Eu tinha um outro que eu mandei embora. Não sei nem aonde está uma altura dessa no mundo. Agora, tenho esse que é meu único, tenho uma idade que já não vai rolar mais filho mesmo, e aí? Tu me deste e agora está me tirando? Não vou dar. Ele podia dizer. O não é uma opção. Nós já ouvimos, vocês já ouviram aquela música que diz, quando dizer não é uma opção? Enquanto o meu filho estava internado no hospital, e nós estávamos com ele internado entre a vida e a morte, essa música marcou muito a nossa vida. Kleber, é lógico que você pedia pela vida do seu filho? Pedia, e pedia bastante. Mas também dizia da seguinte forma nas minhas orações: Deus, eu não quero ver meu filho sofrendo. Por isso, faça a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda isso. Mas eu confio em ti. Confio que aquilo que tu vais fazer é o melhor para a vida dele e para a nossa vida. Deu para entender? Isso é confiança em Deus. Abraão não justificou, não se questionou Deus. Simplesmente pegou o filho, botou no jumento e vamos embora.
E chegando lá, Deus realmente proveu o cordeiro. E essa história demonstra, é um paralelo entre o amor de Deus para com a humanidade e a vida de Jesus, que também deitou num altar, se ofereceu em sacrifício sem questionar. Também carregou a lenha do seu sacrifício, carregou a cruz onde ele foi sacrificado. Deu para entender o paralelo? Viu como tem um texto, tem muitas características com a vida de Jesus? Tá certo? Tudo bem? Então tá bom, irmãs. Irmãs, quando Deus testar a sua fé com filhos, que aquele que mesmo que fez o teste, que é o que mesmo te prova, é o mesmo que dá a solução da prova. Certo. Tudo bem? Tudo. Tá certo? Então tá bom.